Olá, boa tarde. Hoje é terça-feira, dia 15 de julho, e hoje nós vamos ter o nosso segundo capítulo na série Divide e Impera. Ontem eu publiquei um vídeo que vocês já devem ter visto. Se não viram, convido a que confiram. Ele apresenta a primeira parte desse meu grande argumento sobre como o Ocidente, especialmente Estados Unidos, nos tempos que correm, especialmente Estados Unidos, tem um projeto para a região, e esse projeto pode ser basicamente resumido como divide e impera. Ontem eu falei em termos mais gerais, fiz um pouco aí de história, alguns indicativos, né, do presente sobre o que está acontecendo. E eu tinha começado dizendo que eu me descobria vidente e tinha prometido explicar depois o que isso significava, mas como o vídeo já tinha tempo demais, eu não cheguei a explicar. Farei isso agora, tá? Eu também tinha terminado o vídeo dizendo que havia, durante muito tempo, na minha experiência pessoal, quando eu ia debater o Oriente Médio com colegas, com adversários, digamos, que tinham ideias diferentes, ou com jornalistas, muitas vezes eu ficava perplexo com o fato de que eles davam a impressão de que não havia nenhum projeto americano, israelense, ocidental para o Oriente Médio, e que, na verdade, se ninguém mexesse com Israel, com os Estados Unidos, com o Ocidente, ali na região, não aconteceria nada, todo mundo viveria em perfeita harmonia, né? E que, na verdade, eram os outros que sempre tinham planos maléficos aos quais os Estados Unidos apenas respondiam, aos quais Israel apenas respondia, tá? Isso permanece um pouco até agora, se não tanto na percepção pública, continua no discurso americano, no discurso israelense, no discurso ocidental, porque, afinal de contas, a resposta automática sempre para qualquer absurdo, por exemplo, que Israel cometa, a resposta automática é sempre: Israel tem o direito de se defender, e, portanto, é como se eles nos dissessem: se ninguém mexesse com Israel, estava todo mundo vivendo em perfeita paz. Então, é aqui que eu tinha parado. Eu dizia que havia, sim, um projeto, que esse projeto recebia usualmente o nome de Novo Oriente Médio. É uma expressão que voltou agora a ser usada pelo Netanyahu, mas ela está em circulação já há um bom tempo, né? E, pelo menos, sim, foi dita com muita clareza, e tentou-se colocar em prática o projeto, que era um projeto teórico, um projeto acadêmico, né? Tentou-se colocar em prática esse projeto, pelo menos a partir do começo do século XXI, a partir de 2001, e foi expresso com muita clareza em 2006, por exemplo, pela Condoleezza Rice, que era secretária de Estado do Bush filho, mas o projeto já tinha começado a ser implementado desde 2001, com a invasão do Afeganistão, depois com a invasão do Iraque, etc. Eu pretendia hoje explicar em mais detalhes o que era esse projeto do Novo Oriente Médio. Vou fazer isso um pouco, mas os fatos do cotidiano, né, me levaram a colocar o tema da Síria como o tema do dia, porque há uma violência crescente na Síria. No vídeo de ontem eu falei um pouco
sobre as declarações do Tom Barrack, que é o enviado especial do Trump para a Síria e para Líbano, e ele teria comentado que talvez o Líbano fosse novamente entregue à Síria para ser comandado a partir da Síria e que o Líbano talvez tivesse que voltar a fazer parte do que historicamente se chamava de a Grande Síria. Então, já tinha começado a falar um pouco da Síria, mas ontem e hoje houve assim, instâncias de grande violência, sobretudo violência voltada contra a população drusa que habita o sul da Síria, ou seja, perto da fronteira com Israel e com o Líbano também. Então, é um movimento que preocupa muito, porque já não é o primeiro, houve outras instâncias de grande violência contra os alauítas que habitam, sobretudo, o litoral da Síria, que são uma minoria religiosa, né, na Síria, a qual pertencia o presidente anterior. Os drusos são uma outra minoria que está presente historicamente no Líbano, na Síria, na Palestina histórica, portanto, também em parte em Israel hoje. Isso é muito preocupante porque, além dos ataques muito violentos contra essas duas comunidades, houve também um ataque, pelo menos terrorista, contra uma igreja, ou seja, há uma situação muito grave para as minorias sírias, que, diga-se o que se quiser dizer sobre o regime anterior, deve-se reconhecer que, sob o regime anterior, essas minorias viviam em grande segurança. Você podia falar, digamos, de uma dificuldade de que oposições organizadas prosperassem diante daquele regime, mas, pelo menos em termos, digamos, étnicos e religiosos, havia uma grande segurança e uma indiferença, na verdade, sobre o pertencimento das pessoas, né, a uma ou outra religião ou a uma ou outra etnia. Também há discussões sobre o que vai acontecer, então, quais os riscos que serão enfrentados por uma outra minoria na Síria, que são os curdos, né, que estão num território hoje mais ou menos autônomo, sob controle americano, né? Então, essas instâncias de violência são muito preocupantes. Primeiro, porque de fato há uma violência muito grande, muitas mortes, muitas injustiças, tragédias, né? Mas há um medo justamente de um caos que venha a se instalar na Síria, de uma fragmentação do Estado sírio, de uma guerra civil, talvez, e de uma fragmentação ou de um caos que poderá se estender para além da Síria, portanto, chegar no Líbano, que já está no seu próprio caos, né? Individual, quanto no Iraque, quanto em outros lugares. Então, a Síria é um tema quente do momento e também é uma ótima ilustração do meu argumento sobre o divide e impera. No vídeo de ontem, eu falei para vocês que era importante a gente fazer essa série sobre uma leitura, né, um quadro geral que desse sentido aos vários acontecimentos que a gente noticia, discute, né, aquelas coisas do cotidiano. E eu dizia que, se a gente olhasse os nossos jornais, as nossas TVs, a gente não ia encontrar esse quadro explicativo geral e, portanto, a gente não ia conseguir entender melhor
aquelas coisas particulares, aquelas instâncias específicas, aqueles acontecimentos que eram noticiados. E hoje, o jornal de hoje, pelo menos a Folha de hoje, me trouxe um bom exemplo disso que eu dizia ontem, né? E trouxe um exemplo também do argumento a que eu fiz referência agora mesmo, de que não haveria mãos estrangeiras agindo no Oriente Médio, de que não haveria um Ocidente com projetos próprios, tentando influenciar o curso dos acontecimentos no Oriente Médio. Então, o artigo que apareceu hoje falava sobre a Síria e sobre os riscos que a Síria corria, não exatamente nos termos que eu acabei de colocar, mas é um artigo do Diogo Bersito, que de vez em quando, assim, eu gosto de coisas que ele escreve, e outras vezes eu sinto que ele incorre nos mesmos pecados que muitos outros. Mas se vocês lerem o artigo de hoje, vocês terão a impressão de que nem Estados Unidos, nem Ocidente, nem países árabes da região, nem Israel tem qualquer envolvimento com o que acontece na Síria hoje, ou tiveram qualquer envolvimento com o que aconteceu na Síria desde, sei lá, digamos, pelo menos, tá? Desde a Primavera Árabe em 2011, 2010, 2011. Mas você poderia voltar muito antes, você poderia voltar a 2000, a 2005, você poderia voltar aos anos 70, certo? Mas ele discute a, os desafios que teria hoje o novo presidente da Síria, e é interessante que, por causa da política, né, do próprio veículo, ele se refere ao atual presidente como presidente e se refere ao antigo presidente como ditador, certo? Então, quando você lê o artigo, você meio que tende a esquecer que esse novo presidente, esse presidente agora, que é, em princípio e oficialmente, um presidente para um presidente transitório, né, de um governo transitório de 5 anos, também ninguém parece ver muito problema com isso, mas, sobretudo, não vem problema no fato de que ele é cria da Al-Qaeda, ele é cria do pensamento que deu origem ao Estado Islâmico, que ele, por muito tempo, pertenceu a essas organizações, lutou por elas, foi preso enquanto membro da Al-Qaeda pelos Estados Unidos durante vários anos e, assim, de modo muito, sei lá, apropriado, talvez, foi solto justamente em 2011, quando ele pôde ir para a Síria para lutar contra o regime anterior da Síria. Então, a história que o Bersito nos conta no artigo de hoje não nos conta, na verdade, alguma verdade sobre a Síria, porque nos dá a impressão de que tudo o que acontece ali são dinâmicas internas e desafios que cabem ao novo presidente que derrubou por forças próprias, sabe, o antigo regime sem ter sido ajudado por ninguém e que hoje sobrevive sem a ajuda de ninguém. Ou seja, o artigo não nos conta, por exemplo, do papel da Turquia, que levou esse cara a ser agora o presidente da Síria, do papel que tem desempenhado outros países árabes no reconhecimento e na legitimação desse governo e desse presidente ex-terrorista. Não leva em conta o fato de que o Trump está legitimando, os franceses estão legitimando, quer dizer, todo mundo que no mundo está hoje legitimando esse governo, perdoando o passado, né,
do pertencimento a um grupo que todo mundo dizia estar em luta contra, né? Ninguém não se fala, por exemplo, do fato de que estão tirando o grupo a que ele pertence, o que ele criou, da lista de terrorismo internacional. E pior, não conta que, na verdade, nós agora descobrimos, e isto é por isso que eu dizia, né, que eu me descubro um vidente, não porque eu veja alguma coisa do oculto, mas eu vejo coisas que estão aí visíveis, mas que precisariam que alguém quisesse olhar para elas e falar sobre, né? Então, eu me lembro perfeitamente, vocês podem encontrar isso em vários lugares do YouTube e tal, de programas de que eu participei desde 2012, 2013, 2014, de eventos em que eu falei, em que eu dizia, olha, sim, vocês estão falando da questão da Síria como se fosse uma revolta em nome da democracia, etc., mas, sabe, a verdade é que vocês têm grupos que são do tipo Al-Qaeda, do tipo Estado Islâmico, que estão tentando derrubar um regime da Síria por causa da centralidade da Síria no jogo regional, e que esses grupos estão fazendo isso amando por encomenda no lugar de Ocidente, Israel e monarquias árabes, certo? Hoje isso já está evidente, porque inclusive está confessado, não é que as pessoas... Está claro, é só olhar para a dinâmica e você vê que é exatamente isto que aconteceu. Esse cara, que era Al-Qaeda, trabalhou para derrubar o regime porque havia uma vontade ocidental e árabe de derrubar o regime, e isto se devia ao fato de que a Síria é um território central no jogo da região e era um ator central no eixo da resistência, e que, portanto, mudar a Síria de lado era o grande objetivo final da Primavera Árabe, e foi exatamente o que acabou acontecendo depois de muito tempo e depois de muita destruição na Síria. O artigo do Bercito fala disso como se a destruição fosse um fato, sei lá, da natureza ou simplesmente da dinâmica de uma guerra interna em que ninguém de fora tivesse metido o bedelho, certo? Então, é um bom exemplo de como eu estava certo ao dizer para vocês que, na verdade, sempre houve um plano e que esse plano se podia resumir por uma expressão clássica, que é o divide e impera. Eu, às vezes, falho em não colocar aqui muitas imagens. Hoje eu vou fazer um pouco mais isto. Não vai dar para ler ou para contar para vocês todo o detalhe do que está dito em inglês ali, mas o Haroldo, que é o tigre, né? Ele diz, eu não consigo acreditar que existe, então, mais de uma revista dirigida aos mascadores de chiclete. E o Calvin diz para ele, não, existem várias, existem dúzias, né, de revistas. E ele vai detalhando para o Haroldo para que público cada uma das revistas se dirige, e ao final ele diz, trata-se da velha estratégia do divide e impera. E aí o Haroldo pergunta, mas o que aconteceu com o melting pot, com aquele lugar em que todos nos misturamos, em que todos somos diversos, mas iguais? E ele diz, não há dinheiro no melting pot. Então, não há ganho, certo? Se não se usar a estratégia do divide e impera. E isto é a história do Oriente Médio, pelo menos durante todo o século XX e até os nossos dias, tá? Em alguns momentos, esse projeto se chamou Novo Oriente Médio, agora, mais recentemente,
Em outros momentos ele teve outros nomes, ou ainda hoje ele tem outros nomes, como, por exemplo, o Arco da Crise e alguns... já eu vou falar de algumas ideias, né, sobre... Mas por que não era crível, desde o começo, a ideia de que o Ocidente, e especialmente os Estados Unidos, enquanto maior potência do mundo a partir da Segunda Guerra Mundial, mas antes disso todo o Ocidente e aí as grandes potências europeias, na verdade, não era crível que, enquanto se buscava uma hegemonia mundial, você não tivesse nenhuma intenção, nenhum plano para o Oriente Médio. Então, eu vou mostrar para vocês algumas imagens. Aqui tem um limite, né, para as imagens que a gente pode mostrar nesse StreamYard. Então, teria uma imagem sobre o fato de que esta região ali, o Oriente Médio, ali onde vocês estão vendo a Arábia e um pouco para cima, a Mesopotâmia, ou seja, a região entre os dois rios, onde é o Iraque hoje, era o berço, foi, né, o berço das civilizações, o primeiro lugar em que surgiram as civilizações humanas, as primeiras sociedades organizadas, né? E, além disso, o Oriente Médio é um lugar central nesta imagem aqui, que representa as famosas rotas da seda, certo? Então, assim, é um lugar importante, central no mundo, o coração do mundo, como diz um livro chamado O Coração do Mundo, de um cara chamado Peter Frankopan, vale a pena dar uma olhada. Além de ser um lugar central para o comércio, as rotas de comércio, desde a antiguidade até hoje, também no começo do século XX, descobriu-se que era um lugar riquíssimo em petróleo. Hoje há muita gente que fala sobre o fato de que o Oriente Médio já não representa a maior fatia, né, de produção e exportação de petróleo, mas isso é falso, ele não tem mais as maiores reservas, mas ele ainda tem uma grande participação no comércio de petróleo e, sobretudo, o Oriente Médio tem o petróleo que é mais fácil de ser explorado, mais facilmente retirado da terra e, portanto, mais barato, né, para se explorar e para se comercializar. Então, continua a ser extremamente importante por causa do petróleo. Depois, é também extremamente importante hoje por causa do gás, além do petróleo. Isso daqui é um quadro que mostra os gasodutos e os oleodutos e por onde eles passam, e vocês veem que eles passam por esse lugar que é central no mundo. Também, só para mostrar para vocês que não é possível que as grandes potências não tenham interesse por aqui, vejam só aqui um mapa que é um pouco antigo já, porque ele ainda inclui bases, muitas bases no Afeganistão, mas isso daqui, cada estrelinha dessas é a representação de uma base militar americana na região, certo? Então, se não fosse importante, se não tivesse um projeto para a região, se não tivesse alguma coisa que os Estados Unidos querem desta região, planejam para esta região, eles não teriam o trabalho de colocar tantas bases assim. E uma foto parecida com esta foi usada recentemente para dizer como, assim, ironicamente, né, como a culpa de tudo na região era do Irã, que está aqui nesse lugarzinho, porque, afinal de contas, por que o Irã foi se meter justamente no meio de tantas bases americanas? Quer dizer, por que ele foi criar o seu Estado justamente ali onde os Estados Unidos já tinham tantas bases em volta, certo?
Então, isso é para mostrar para vocês que não tem escapatória, essa região é central, é importantíssima. Quem quiser exercer poder no mundo tem um projeto nesta região do mundo, tá? Que historicamente é central, como eu disse, ela faz parte desse coração do mundo. Passou por várias fases, né? Então eu vou mostrar para vocês algumas dessas fases, tá? Então, por exemplo, quando esse lugar, esse coração do mundo era parte do Império Romano, do Oriente, né? Vocês veem aqui que esse mapa representa esta região como, digamos, uma distribuição do poder da Igreja, do cristianismo, portanto, dentro desse lugar que era parte do domínio romano. Então, você tem ali uma região chamada Mesopotâmia, você tem uma Palestina 3, você tem uma Palestina 2, Arábia, Fenícia, libanesa, certo? Assíria, salutares, Assíria 1, isso daqui são divisões eclesiásticas, tá? Então, obviamente, nesse tempo ainda não existia o Estado soberano, o Estado territorial, como nós o conhecemos mais tardiamente, que é uma coisa que só vai surgir mais tarde, começando na Europa Ocidental, e depois, muito mais tarde, vai se espalhar pelo resto do mundo, tá? Então, a gente tem que lembrar que, desde sempre, então, essa é uma região que podia ter uma identidades étnicas, pertencimento religioso, uma grande diversidade étnica, né, e religiosa também, mas que territorialmente era fluido, dependia um pouco da extensão do domínio de grandes impérios. Quando essa região do mundo é conquistada pelo Islã, né? Então, a partir do século VIII, o Islã domina toda esta região. Então, também aqui os muçulmanos, os impérios muçulmanos, né? Isso aqui está mostrando no 9º século como é que era isto. Nesse momento, essa grande região, que vai ser chamada pelos árabes de Bilad Sham ou Al-Sham, ou seja, a parte ocidental do império naquele momento, certo? Porque isso daqui está ao ocidente da Arábia, né? Onde surgiu o Islã, e ali vocês têm divisões administrativas de um império que, na verdade, era comandado a partir de Damasco, nesse momento, ou seja, a dinastia que comandava o Império Muçulmano tinha mudado da Arábia, hoje a Arábia Saudita, né, para Damasco, e depois ela vai mudar para uma outra área do mesmo Bilad Sham, né, ou Grande Síria, se vocês quiserem. Aqui, Grande Síria vai ser uma expressão usada mais tarde, tá? Mas Bilad Sham, ou a Síria, né, na linguagem do Islã e dos primeiras conquistas árabes, era toda essa região que inclui Líbano hoje, Palestina, Israel, Iraque, Síria, etc. Certo? Jordânia. Mas, vejam, continuava sendo fluido porque fazia tudo parte do mesmo império. Quando surge na região, ou chega à região, o Império Otomano, ele chega nesta região, ou seja, o Império Túrquico Islâmico, mas que domina a região a partir de 1513, 1514, vocês vão ver que a mesma região vai
ter divisões administrativas diversas, mas tudo fazendo parte do mesmo Império Otomano, certo? Então, o Império Otomano na região do Líbano, da Síria, do Iraque, da Palestina, variou ao longo do tempo a sua estrutura administrativa, mas era tudo sempre parte do mesmo Império Otomano. Quando o Império Otomano participa da Primeira Guerra Mundial e perde essa guerra, e mesmo antes disso, tá? Como eu já disse a vocês de passagem no primeiro, né, dois funcionários, mas é claro, a mando dos seus governos, o Sykes, que era um inglês, e o Picot, que era um francês, vão lá e desenham um mapa. Esse mapa, que é o desenhado, é basicamente o que está sem linhas claramente, é aquele que tem linhas, digamos, mais claras. As linhas mais escuras, as linhas pretas que vocês veem aí, elas são as delimitações dos atuais estados, ou seja, daqueles territórios que foram criados enquanto estados árabes no mandato da Sociedade das Nações, que é a organização que precedeu a ONU e que criou esses mandatos, ou seja, estabeleceu esses estados árabes que seriam, por um tempo, entregues para potências mandatárias para cuidarem desses territórios até que eles atingissem as condições de se governarem sozinhos. As linhas claras eram as do acordo Sykes-Picot, ou seja, vocês veem que para norte, né, havia 2 tons de azul, que eram as áreas que seriam controladas pela França. A mais clara seria um Estado árabe a ser governado por um tempo pela França, e o azul mais escuro seria aquele em que a França teria uma influência mais genérica. Vocês vão ver que depois essa parte do norte vira a Turquia, e a Síria vira a Síria, o Líbano vira o Líbano. A parte vermelha, que seria submetida a um controle russo, vira parte da Turquia também. E a mesma coisa com as regiões em tons de laranja, digamos, que eram mandatos entregues à Inglaterra e áreas de influência da Inglaterra. O que eu quero que a gente tire deste mapa, ou deste exercício, né, que fizeram as potências europeias com o Oriente Médio, é que vocês têm que realmente ficar com a imagem, que é a seguinte: 2 funcionários de 2 potências, não são nem os grandes líderes, sabe, nem os governos, não há grande pompa, nem grande circunstância. Eles se debruçam sobre um mapa do mundo, tá? E olham para uma região assim e dizem: bom, aqui é o Império Otomano, né? Como é que nós vamos distribuir entre nós o Império Otomano? E eles começam a fazer desenhos no mapa, inclusive vocês veem que os desenhos são razoavelmente retos, né? E dizem: é assim que vamos dividir esses territórios entre nós. Tem um lugar lá no Império Otomano que chama Monte Líbano, mas que é uma região bem pequena. Sei lá, vamos transformar isso no Grande Líbano. Por quê? Porque interessa aos franceses. Tem uma região ali que é historicamente conhecida como Palestina. Vamos então deixar um pedaço da Palestina para criar um Estado para o povo judeu. Por quê? Porque interessa à Grã-Bretanha. Tem um lugar genericamente chamado de Síria. Na verdade, toda esta região era genericamente chamada de Síria. E daquela que era chamada de Iraque, tem uma parte aí que não fazia parte do Iraque, que era Kirkuk, ou Mossul, e fazia parte, na verdade,
da Síria. Mas por que vai virar Iraque? Porque interessa ao Reino Unido. E por que interessa ao Reino Unido? Porque tinha petróleo e eles já sabiam disso. Então, na verdade, é um exercício de desenhar mapas sobre uma realidade em que você ignora a história, você ignora a população, você ignora a vontade da população, você ignora, inclusive, a necessidade de saber se essa população tem uma vontade, né? E então, o que eu quero que a gente perceba é o grande artificialismo do exercício. E eu quero que vocês não esqueçam que, até agora, esta disposição para o artificialismo ela não desapareceu. Até agora, israelenses, americanos, europeus estão mais do que contentes com a ideia de que eles podem sim se debruçar novamente sobre o mapa e, por exemplo, desfazer o que fizeram no começo do século passado e fazer novos mapas totalmente diferentes, incluir, tirar, criar novos estados, com base em novos critérios. Qual é o grande candidato a ser o critério nas ideias que circulam hoje, quando se fala de redesenhar o mapa? O principal candidato é o candidato do sectarismo. Quando se faz alguma crítica ao desenho que foi feito no Oriente Médio pelo Acordo Sykes-Picot e depois pelo mandato da Sociedade das Nações, muitas vezes a crítica é não ao artificialismo da coisa, mas sim a um artificialismo que é apontado como sendo um erro, e o erro teria sido o de separar de modo artificial grupos étnicos e religiosos que, sem respeitar, na verdade, as fronteiras da localização desses grupos étnicos e religiosos. Ou seja, é uma falsa crítica, ou é uma crítica pela razão errada. Sim, deve-se criticar o exercício artificial, mas quando se começa a criticar por ter separado e distribuído por países diversos grupos religiosos e étnicos, talvez o que se esteja anunciando é uma defesa de um novo desenho, agora com base em pertencimento étnico e religioso, ou seja, talvez se esteja já indicando que o que se quer fazer é uma nova distribuição da região em termos religiosos e étnicos, ou seja, vamos criar um país para os curdos, vamos criar um país ou países para os muçulmanos sunitas, um país ou países para os muçulmanos xiitas, um país para os cristãos e, para a surpresa de ninguém, vamos então consolidar a ideia de que no território onde hoje estão os judeus deve haver apenas os judeus, ou seja, em parte você passa a justificar a exclusividade dos grupos religiosos e étnicos e, por tabela, você passa a justificar a exclusividade da presença judaica na Palestina histórica. Como o vídeo já chegou quase aos 40 minutos, eu vou parar por aqui. Vou convidar vocês a se inscreverem no canal, a ativarem as notificações, a virarem membros se acharem que vale a pena, a olharem aqui neste código QR Code para ver as outras redes e, sobretudo, a newsletter do Substack. Ontem eu publiquei um artigo novo sobre um pouco a tentativa de compreensão do que está acontecendo na região e no mundo. Vale a pena, se chama Palavras, Palavras.
Depois eu coloco o link aqui, mas vocês vão achar no QR Code. Façam seus comentários. Aos membros, sobretudo, façam suas perguntas para que eu possa complementar com as respostas desta série que eu estou chamando de Divide e Impera. E este é o vídeo número 2. Amanhã deve haver o vídeo número 3. Meu forte abraço e até amanhã.